Boa noite a toda a gente que já está aí a chegar, seja tudo muito bem-vindo. Deixa eu só fechar aqui umas coisinhas. E então, como é que está tudo hoje? Está tudo a sentir-se bem? Está tudo bem disposto? Vamos só esperar aqui que a doutora Maíra chegue também, para a gente puxar ela aqui para o pé de nós, não é? Mas contem, como é que vocês estão todos? Está tudo bem disposto? Viva, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo e por aí? Tá conseguindo me ouvir? Eu escuto bem, você também. Tá tudo ótimo aqui pra mim. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a gente? Veja lá, quem estão aí, digam só se o áudio está bom, tanto o meu como o da doutora Maíra. Está tudo bom? Sim, parece que estamos bem. É, acho que sim. Bora lá, vamos dar aqui um. Vamos já aqui começar. Então, eu quero já começar, primeiro, por agradecer a disponibilidade e por ter aceito o convite de participar aqui na live. Já há muito tempo que eu gostava de trazer aqui um especialista de jejum intermitente, porque também é algo que eu defendo muito para além de uma alimentação cetogénica. Eu sou da opinião que, uma vez que nós temos ferramentas que andam de mão dada ou ali ao lado uma da outra na mesma direção e com os mesmos objetivos, tanto a nível de saúde como a nível de bem-estar e tudo isso, então eu promovo muito o jejum intermitente. E já há muito tempo queria ter trazido um profissional, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ter, neste caso, a doutora Maíra, então agradeço imenso a sua disponibilidade e por ter disponibilizado aqui um pouco do seu tempo para vir aqui trazer conhecimento para todos nós. Portanto, obrigado desde já. Um prazer estar aqui, Eduardo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com pessoas como você que pregam por um estilo de vida saudável e por uma alimentação que transforma tantas vidas em todos os sentidos, né? Então é um prazer enorme estar aqui. Fico muito contente. Então, doutora, o que eu queria fazer aqui, apesar de eu ter já bastante conhecimento de jejum intermitente, algum deles também pelo doutor Jason Fung, que é alguém que eu acredito tenha um peso muito grande Oh, na sua aprendizagem e no seu dia a dia, né? sim, O que é que eu queria começar? Eu queria vos dizer que é, mas eu vou tentar fazer aqui um pouco o papel, não o meu papel, mas um pouco o papel de quem nos está a assistir, legal. naquelas dúvidas mais comuns e por aí. Eu gostava que começasse, antes de eu começar a fazer perguntas, que se apresentasse a si mesma, como é que chegou ao jejum intermitente, como é que se apaixonou por este estilo de vida, esta maneira de fazer as coisas. Então tá bom, vamos começar com a minha apresentação. Eu sou médica anestesista, eu me formei, me especializei em anestesia aqui no Brasil e depois de um tempo que, assim, relacionado à minha história familiar e aos meus problemas pessoais, eu estava precisando emagrecer bastante, estava passando por uma fase difícil. Eu comecei lendo o livro do Gary Taubes, o Uhum, Why We Get Fat, Porque Nós Engordamos. E uhum. depois que eu li esse livro, a minha cabeça mudou completamente. Aí a chavinha de jogar todos os sensos comuns que a gente aprende na medicina, eu comecei a questionar, né? E aí depois de uma sequência de surpresas boas, tanto para minha saúde quanto para perceber que assim a gente estava fazendo tudo errado. E nessa de começar a estudar tudo, eu esbarrei pelos melhores autores aí da dieta cetogênica, de low carb, e um deles era o Jason Fung. E aí, quando eu comecei a ler sobre jejum, eu me interessei muito e consegui ir lá para Toronto e eu pude acompanhar o trabalho dele na clínica, dele, da Megan, da parte tanto individual quanto atendimento em grupo. E depois disso eu me aprofundei bastante e o meu consultório, hoje em dia, eu, apesar de ser anestesista no hospital, eu atendo pacientes com doenças metabólicas, principalmente que precisam, né, melhorar a resistência insulínica, melhorar a relação com a comida, para parar de depender do ciclo de açúcar, de carboidrato,
que aumenta tanto o risco de tantas doenças que a gente nunca achou que tinham a ver uma com a outra. Mas a gente não para de descobrir essa conexão. Então, desde que eu fui até o Jason Fung, a minha cabeça abriu ainda mais para o jejum intermitente e eu tenho usado essa estratégia, como você disse, de um jeito maravilhoso, de que andam de mãos dadas, né? A dieta cetogênica e o jejum, e eu uso bastante as duas estratégias numa combinação variada de acordo com cada paciente. Mas é isso que eu faço basicamente no meu consultório. Excelente, e sem dúvida que deve ter sido. Eu pessoalmente adorava conhecer o Jason Fung, porque eu, sinceramente, na minha opinião, e acredito que eu não sou o único, e talvez não toda a gente, mas eu acredito que quase toda a gente, para mim é o número um no mundo quando falamos de jejum intermitente. E não só não só pelo conhecimento dele, não só pela capacidade que ele tem de passar a mensagem de forma tão descomplicada, que Pois é. mesmo nós não sendo, por acaso o meu inglês até é bom, mas muitos de nós que não temos o inglês como a língua nativa, não é? Conseguimos entender, conseguimos compreender tudo, a maneira que, mesmo que às vezes sem abordar muito a componente técnica, ele consegue passar a mensagem. Pá, e para mim, de jejum intermitente, sem dúvida que é o número um, na minha opinião, e certamente será É, eu, um gosto ter privado com ele, não é? sim, eu concordo com você, porque ele, apesar de... Ele tem a mão na prática, né? Porque, assim, tem o Walter Longo, por exemplo, é um estudioso, um cientista que estuda bastante o jejum, e aí o jejum não para de ser estudado na teoria, nos estudos experimentais, com humanos, com ratinhos, etc. Agora, na prática, eu também considero ele atualmente o mais influente aí, e eu realmente concordo com você. O que eu mais concordo é isso, ele explica para uma criança de 6 anos capaz de entender. Então, se a pessoa consegue explicar dessa maneira tão clara, não só ela domina o assunto, como assim, ele está trazendo muito benefício, né? Porque o que a gente mais precisa é que as pessoas entendam qual é o problema para depois conseguir resolver. Então, eu acho que realmente passar a mensagem de uma maneira clara é um dos pontos mais importantes e louváveis dele. E Então, a eu, gente eu acho, concorda. e há aqui um pormenor, na minha opinião, como é óbvio, que é os médicos têm alguma resistência, e eu entendo que é super difícil entrar para uma universidade de medicina, eu entendo que é super difícil fazer o curso de medicina, e talvez por ser tão difícil e requerer tanto trabalho, é difícil às vezes eles admitirem ou reconhecerem É, que algumas coisas que aprenderam estão erradas, que não estão feitas da maneira correta. E eu acho que se houver da parte do público, da parte do paciente, através de pessoas como o Jason Fung e entre outros, que passam informação de forma simples e que dá o alerta que existe uma solução, se houver essa parte do cliente a pedir por esse conhecimento, a pedir por essa solução, acho que tudo vamos conseguir elevar mais nesse sentido e vai levar como os médicos procurarem mais conhecer e avaliar. Mas não deve ter sido fácil sair depois de ter um curso feito e já de exercer. Eu acho que seria mais fácil para mim, que não sou médico, aceitar um ponto de vista do que um médico credenciado, não é? No Brasil, eu sei que desde que vocês tenham o fundamento científico e que tenham os testes e as provas científicas para mostrar o que é que, para defender o que vocês dizem e exercem, está tudo bem. Mas em Portugal, se os guidelines, neste caso do Serviço Nacional de Saúde e da Organização de Médica cá em Portugal, se não for cumprida, existe ou não existe estudos, a pessoa pode perder a licença só por adotar uma solução como uma dieta cetogénica ou como um jejum intermitente, sem é autorização. mesmo? É Nossa, eu mesmo, não sabia disso. pode perder a licença mesmo. Ah, é E uma pena, normalmente né? existe, e costuma, não porque também não é muito praticado, mas existe às vezes denúncias, mais até de nutricionistas, denúncias entre eles para a ordem dos nutricionistas neste caso, ou para a ordem dos médicos, para denunciar isso. É triste, Isso né? a gente tem, infelizmente, né? Tem o Tim Noakes, o Gary Fett, que são profissionais seríssimos que foram denunciados
tiveram muito trabalho, muito desgaste emocional, gastaram muitos milhares de dólares para se defender. No final deu tudo certo, mas eles também foram denunciados por nutricionistas, etc. O Team Nox então tem uma Isso, história pois é, brutal, brutal mesmo. brutal. É. O Gary Fetke também, lá na Essa eu Austrália. não conheço a história É, dele. mas é triste mesmo essa competição aí e não pertencer a um guideline, não fazer parte de um guideline, infelizmente, da maneira com a qual a gente aprende os preceitos básicos da medicina mesmo, é difícil se libertar de guidelines se você não entender os tipos de estudos. E quando a gente vai ver a medicina, assim, pelo menos baseada na parte de nutrição, ela é inteira cravada e baseada em estudos péssimos, né, de péssima qualidade, só que a gente Ou nunca deu manipulados. também, e a gente nunca aprendeu a dar valor para a alimentação do jeito que deveria mesmo, porque se a gente soubesse a importância de orientar corretamente os pacientes em relação ao que eles devem comer, a gente nunca teria coragem de falar para um diabético comer pão integral, né? Hoje em dia, os E que guidelines. pode usar adoçante sem problema porque não é açúcar. Exato, e aí, pelo menos a cetogênica está entrando timidamente nos guidelines, né, para tratamento de diabetes, então isso talvez eu acho que em Portugal comece a mudar pelo menos para tratar os diabéticos e talvez se esteatose hepática mudar. Pouco ou nada. Pouco ou nada. É, Portugal está, eu posso, na minha opinião, Portugal talvez esteja 5 anos atrás do Brasil, nesse sentido. nossa, e olha que aqui é difícil, hein? E aí é difícil, e Estados Unidos está para aí 10 ou 15 à nossa frente. Pois Muito é. complicado. Aqui em Mas Portugal, isso também, Eduardo, os Estados Unidos estão 10 a 20 a 30 anos na nossa frente na epidemia de obesidade e esteatose hepática também, né? Porque a alimentação deles, se a gente for comparar com a de Portugal, por exemplo, eu tive o sim, prazer nem de perto. poder estar aí. A cultura de vocês, apesar de ter bastante doce com ovos e bastante açúcar, é baseada em comida de verdade, né? Em Sim, qualquer sim, lugar que você sim, vai, sim. você consegue comer um peixe maravilhoso, mesmo batata, que apesar de ser amido, é comida de verdade, com azeite gostoso. Então, assim, se a gente for comparar o quanto eles Não, isso estão é verdade. péssimos, né? Os Estados Unidos estão à frente também dessa crise alimentar aí que disparou diabetes tipo 2, obesidade, esteatose hepática, etc. Acho que na Tudo, já frente. é infantil, e inclusive é infantil, que era algo que só estava quase associado ao alcoolismo, e hoje em dia temos crianças de 7, 8, 9, 10 anos com sintomas e doenças do nível de alcoólicos que há uns anos teria 40, 50 anos de idade, não é? Não, e não é Exatamente. por acaso. Agora, os Estados Unidos também foram eles que nos meteram nisto. Portanto, tenho que pagar um bocado a conta, não é? Com certeza. Olha, o que é que eu. Mas só para finalizar, por curiosidade, do que eu tenho conhecimento, em Portugal, a única circunstância em que ainda se trabalha cetogénica e muito timidamente é autismo. No autismo é aplicado e um pouco timidamente, lá está porque não vai nos guidelines, mas eu tenho conhecimento que existe uma ou outra médica que aplicam, mas tirando isso não tenho conhecimento assim de... Aliás, pelo contrário, qualquer médico que fales de não comer hidratos, não, a gente precisa de energia, como é que a gente vai viver sem energia? Pois Não, é é, impossível, aqueles precisamos de mitos. glicose. Não, e ainda esta semana, até partilhei nos stories e partilhei aqui com a Fê que está aqui a acompanhar-nos, eu sou cetogénico, né? E faço jejum também. E o meu jejum, eu acordo já em jejum ali 80 e qualquer coisa, às vezes 90, e depois durante o dia estou acima dos 75 e abaixo dos 85, depende do dia. Pronto, Sim. são valores bons. E eu no outro dia fiz um treino super intenso, mas de uma brutalidade. E eu, por curiosidade, olha, quer ver como é que os meus corpos tónicos reagiram? Ótimo, isso é E, ótimo. e eu estava depois com corpos tónicos, estava com 2.2, que Oh, até que eu acho que é beleza. um resultado bastante bom após um treino super intenso, Maravilhoso, com maravilhoso. certeza. E de glicemia estava com 108, portanto, sem qualquer consumo de açúcar nem de hidratos, através de todos os processos que nós sabemos que existem de Exatamente. movimentos compensatórios. Portanto, não sei, eu acho que é mesmo uma questão de desconhecimento e uma questão de É, não estudar, e eles avaliam o impacto de um treinamento em jejum, o impacto do reduzir o número de refeições, com base numa glicose como fonte principal de energia e com base numa alimentação em que nós não conseguimos regular a nossa insulina nem a nossa glicemia de forma efetiva.
Mas se calhar já lá vamos, que se calhar estamos a saltar aqui um pouco. Vindo aqui para o jejum, então, o que é que eu queria? Eu acho que toda a gente que nos acompanha já sabe que o jejum é quando nós, de livre vontade, passamos uns X de horas sem ingerir nem alimento, nem bebida com caloria, não é? Mas queria que Perfeito. tu definisses para ti qual é que é a melhor maneira de fazer jejum, ou pelo menos a melhor maneira de começar a fazer o jejum, por exemplo. Obviamente, depois existem imensos protocolos, mas para Claro. iniciantes, qual é que tu achas que seria, por exemplo, a melhor forma de começar? Então, para iniciante, eu acho que assim, o básico funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente, apesar de falar do jejum, a primeira coisa que a gente tem que fazer para facilitar para o iniciante é limpar a dieta, porque nada mais difícil do que você começar um jejum com uma dieta horrorosa para sofrer que nem um cão. Então, assim, dá para fazer jejum com dieta ruim, cheia de carboidrato refinado? Dá. Só que você vai sofrer o dobro. Então, se você souber que você vai sofrer o dobro, tudo bem. Então, se você quiser começar, mas o ideal, assim, que eu costumo recomendar é cortar os lanchinhos intermediários. Parece besteira, mas quando você começa a arrumar os lanchinhos intermediários, você precisa garantir que você está comendo direito nas refeições principais. Essa é uma forma de já começar a precisar de comer menos vezes ao dia. Então, em termos de passos iniciais, a primeira coisa para o jejum é cortar os lanches durante o dia, os lanches intermediários, ficar só café da manhã, almoço e jantar, e respeitar um jejum noturno de pelo menos 12 horas. E isso parece besteira, mas para a maioria das pessoas que vivem um estilo de vida moderno, as pessoas cada dia mais comem tarde, chegam tarde em casa, comem tarde, beliscam depois de jantar porque elas comeram coisas ruins que aumentam a fome. Aí elas dormem tarde e acordam cedo e já tomam um café. Então, por mais incrível que pareça, o jejum básico para iniciante é justamente conseguir cortar os lanchinhos e a hora que acordar, você contar que horas você comeu a última vez antes de dormir e dar 12 horas de intervalo. Parece besteira, mas é o mínimo, é o básico. E se a gente dividir o dia em dois, 12 horas acordado, comendo, 12 horas dormindo, respeitando o seu ritmo circadiano. Tem duas coisas que regulam o nosso metabolismo de uma forma muito importante. A primeira é a luz. Então, ficar exposto à luz durante o dia, bastante luz, e desligar a luz à noite para poder produzir melatonina. Além da luz, o outro estímulo principal para regular todas as nossas funções é a alimentação. Então, por mais básico que pareça, hoje em dia a gente não respeita nem o básico, que é permanecer em jejum no período da noite para arrumar o nosso relógio biológico. Então, na minha opinião, o primeiro jejum para iniciante é respeitar as 12 horas de jejum noturno e cortar os lanches. Depois que isso tiver estabelecido e organizado, você já vai ter melhorado uma série de processos fisiológicos no seu corpo para garantir que você funcione bem. E depois disso fica fácil começar a pular as refeições. E aí você vai progredindo no jejum. O mais fácil é começar pulando o café da manhã algumas vezes da semana. E dessa forma você vai estar fazendo o protocolo que é super famoso de janela restrita de alimentação, chamado Time Restricted Feeding, janela restrita de alimentação, que significa nada mais, nada menos do que comprimir as horas que você come, ao invés de 12 horas comendo e 12 horas dormindo, você vai passar 16 horas em jejum e 8 horas para comer o que você quiser, de preferência comida de verdade, sem muito carboidrato processado e açúcar. Qual a vantagem disso? Se você pegar as mesmas calorias que você vai comer ao longo do dia em 6 lanchinhos e comparar com comprimir a sua janela de alimentação em 8 horas e retar 16 horas de jejum, se você fizer isso durante um mês, a chance é grande que você emagreça, melhore a sua resistência insulínica e os seus padrões metabólicos aí. Já tem estudo comparando, mesmo com dieta ruim, comparar esses dois grupos, o grupo que fica mais tempo em jejum perde mais gordura abdominal. Então, não só faz sentido e tem plausibilidade biológica, como a gente já testou em humanos. E acho que é isso. Concordo plenamente. Eu acho que o facto também da questão de saltar os lanchinhos
acaba por desabituar um pouco aquela questão de estar sempre a beliscar algo, estar sempre a pensar Sim. que de X a X tempo temos que bater uma refeição, não é? Porque existe muito aquele conceito, eu quero emagrecer, vou colocar aqui o relógio, de 3 em 3 horas tenho que ir comer. Quanto mais vezes comer, melhor. Que a gente sabe que não é verdade. Se formos pensar que nas calorias que se gasta numa digestão, se calhar talvez, mas tudo, tirando isso, tudo o resto está contra, né? Desde de insulinas, glicemias e por aí fora. Ainda concordo plenamente. Que pergunta é que eu te queria fazer também? Para além, a gente já sabe que a nível de emagrecimento e a nível de componente metabólico a haver vantagens, que outras vantagens tu atribuis ao jejum, seja 16 horas ou seja um pouco até mais prolongado, se for o caso? E quando eu te pergunto isto é mais no sentido de autofagia, regeneração, limpeza e por aí. Sim, a gente sabe que restrição calórica ou jejum, restrição calórica é algo que a gente conhece desde o começo do século, que aumenta a longevidade. O difícil é conseguir manter uma pessoa em restrição calórica a vida inteira. Até tem uma brincadeira que dizem que ficar comendo poucas calorias a vida toda aumenta a longevidade. Não sei se porque aumenta mesmo ou se a vida parece que não termina. Não, essa eu Então, não conhecia. é muito boa, né? É Porque muito boa. realmente é insustentável viver com restrição calórica crônica. Poucas pessoas lidam bem com isso. Lógico que existem pessoas que se dão bem com esse tipo de alimentação, mas não é para todos. A gente vê que a maioria falha em seguir uma restrição calórica. Além da restrição calórica, a outra estratégia que acredita-se que tenha um efeito muito interessante na longevidade é o jejum. Por quê? Porque a mesma via de crescimento e de envelhecimento, ela coincide com os sensores de nutriente. Então, quando a gente tem comida, o nosso corpo ele usa os sensores de nutriente para detectar comida e quando tem qualquer tipo desses macronutrientes, o seu corpo muda o seu metabolismo para desenvolvimento e crescer. E a natureza não está muito interessada que a gente viva muito. A natureza está interessada que a gente cresça bastante, se desenvolva ao máximo para se reproduzir. Depois que você se reproduziu, para a natureza, para a evolução, não interessa se você vai morrer pouco, vai morrer cedo, você já fez a sua parte. Então, nesse sentido, tem algumas fases da vida que interessa a proliferação e tem outras que interessa manter a longevidade e diminuir a proliferação. Então, nesse sentido, o jejum intermitente, ou seja, periodicamente você ficar sem nutrientes disponíveis, ele faz com que o seu corpo se modifique para o sentido de regeneração de estruturas. Por que isso é interessante? Porque excesso de proliferação é a causa de uma série de doenças. Então, se a gente for pensar em doenças do coração, doença cardíaca, AVC, tudo problema de vaso, de hiperproliferação de estruturas. Se a gente for pensar em obesidade, adipócitos se reproduzindo, doenças autoimunes, é uma hiperproliferação de resposta contra você mesmo, contra o seu self. Então, tem uma série de vantagens em fazer o jejum intermitente para garantir que o seu corpo entre no modo de regeneração e ele recicle as organelas que não estão funcionando. Então, essa é uma maneira muito eficaz de prevenir uma série de doenças decorrentes do excesso de nutrientes. Então, nesse sentido, o jejum é muito interessante. Tem vários estudos já em ratinhos, tem estudos com algumas doenças específicas neurodegenerativas, porque o processo de autofagia, que nada mais é do que reformar as organelas de cada célula que estão doentes, esse processo de autofagia parece ser muito importante para neurodegeneração. Então, quem não fica muito tempo em jejum, não respeita esse básico de no mínimo 12 horas, de preferência fazer uns de 16, não garante que esteja fazendo esse processo de limpeza celular frequente. E isso pode ter um impacto muito grande na memória, no desenvolvimento, né, de déficit cognitivo, de doenças autoimunes. Tem uma série de benefícios relacionados à autofagia e à hematopoiese, a criação de novas células imunes.
parece, tem um estudo legal do Walter Longo com ratinhos que ele fez avaliando a capacidade das células brancas, né, dos leucócitos, de se regenerarem. Então, durante o jejum longo, houve 40% de redução dessas células brancas. Mas na realimentação, elas voltaram a se regenerar. Então, por isso que o processo do jejum, a gente não pode sem falar da alimentação, porque se o jejum é uma oportunidade que a gente tem para regenerar, para reformar e restabelecer processos, a hora que a gente come e quebra o jejum é a janela de oportunidade que a gente tem para dar nutrientes de qualidade para que o seu corpo, na hora de se reconstruir, se reconstrua com alimentos de verdade, com comidas que não vão te dar inflamação, não vão piorar a composição dos tijolinhos de todos os processos fisiológicos que a gente precisa. Excelente. E eu, por acaso, tenho imensa gente que, e contigo deve acontecer a mesma coisa, imensa gente que vem aqui no direct do Instagram pedir opiniões ou pedir ajuda. Eu tenho tanta gente que diz, eu estou a fazer o jejum, mas não emagreço, estou a fazer o jejum, mas não me sinto mais saudável. Assim, ok, fora do jejum, e eu faço tudo, eu conto as horas, eu tenho as apps que contam as horas, tudo. E o que é que comes fora do jejum? Como assim? Então, como normal, arroz, Comida de batata, verdade. um suco de fruta. Eu assim, então quer dizer, o trabalho que estás a fazer durante o jejum vais estragar fora do jejum. Não é só, e existe, e na minha opinião, que existe outra coisa que é, tendo menos refeições ao longo do dia, temos menos oportunidades para dar aquilo que realmente faz falta. Então aquelas refeições tornam-se ainda mais importantes que a seleção de alimentos seja bem escolhida, não é? Com certeza, isso faz muita diferença. A Não é? quantidade de vezes que você come, inclusive é mais prático, né? Dá para garantir uma qualidade melhor se você tem menos refeições para se Refeições. preocupar. Imagina 6 vezes por dia você ter que se preocupar em comer o alimento certo, e aí no dia que você não tem, eu estou falando isso por experiência própria, porque eu também seguia a dieta low fat, de comer de 3 em 3 horas com medo de perder massa magra. E a Todos minha nós, principal todos nós. dificuldade era garantir que eu estivesse escolhendo os alimentos certos o tempo inteiro. Eu tinha que ir naquelas lojinhas para comprar tudo dos alimentinhos light, Tudo diet, light zero. e sem. E Já quando fiz também. acabava, eu acabava comendo porcaria, né? Aí você come porcaria no hospital para não ficar em É, jejum, porque é é, perigoso. porque, porque é perigoso e porque cataboliza e porque vai ter uma Exato, hipoglicemia e por aí, não é? exatamente. Então, eu já agora gostava só daqui acrescentar uma coisa que me ocorreu enquanto falavas, que é o jejum não é nada novo. Isto, nós fazemos jejum há milhares de anos, alguns deles sem registros, né? Quando nós éramos primitivos, e outros com registros nas Bíblias, no Alcorão, quase todas as religiões têm uma menção de face ao jejum, ou têm inclusive algumas delas uma prática incluída pelo menos uma vez ao ano de jejum, ou uma vez de 6 em 6 meses de regeneração e de limpeza e de purificação, né? Portanto, ninguém está aqui a inventar nada novo, a gente está só a trazer. No Com fundo, certeza. eu vejo a cetogénica e o jejum da seguinte forma, que é, não é nenhuma novidade, não é nenhuma mágica descoberta, o que a gente está a fazer é regressar às nossas origens e criar uma estrutura semelhante àquela que o nosso corpo se desenvolveu para utilizar, em vez de estarmos a modificar a toda a hora por alimentos ou por frequência de refeições, não é? O que Com é que eu queria certeza. perguntar? A nível de doenças, quais as doenças que tu achas, ou, pronto, ou que tu sabes, que o jejum tem um impacto direto na melhoria? Tá, um impacto direto, eu diria, assim, em relação às doenças metabólicas, diabetes tipo 2, a gente não tem, assim, estudo, ensaio clínico randomizado com jejum e diabetes tipo 2, não tem ainda, tá? É o melhor nível de evidência disponível. Se a gente transportar os benefícios da cetogênica para o jejum, aí tem uma série, né? Porque a gente pode dizer que a cetogênica é uma dieta que simula o jejum, em uma série de aspectos relacionados aos níveis de cetona e a precisar de menos glicose para produção de energia. Então, se a gente for levar em conta e transportar os estudos que já existem de cetogênica para jejum,
Aí o mais bem estabelecido é para diabetes tipo 2. Para obesidade tem estudos, tem bastante estudos até na Uhum. literatura, especificamente de jejum. Aí para doenças metabólicas é só transportar mesmo. Então tudo que está relacionado à síndrome metabólica, esteatose hepática, obesidade, diabetes tipo 2, HDL baixo, LDL elevado pode melhorar também. Que mais que a gente pode ter de benefício? Doenças autoimunes já é Resistências algo um insulínicas pouco... também, não é? Sim, resistência insulínica é o principal, né? É Uhum. a causa raiz da síndrome metabólica, do diabetes tipo 2, da obesidade, da esteatose, é exatamente Parte isso, por aí, né? é a resistência insulínica. Então, tudo que precisa de um melhor controle da resistência insulínica, o jejum é uma arma muito poderosa, principalmente se associado à dieta cetogênica. Já como uma ferramenta anti-inflamatória, o jejum é muito interessante, tem vários estudos mostrando que até em termos mecanísticos, a proteína C reativa é um dos marcadores que diminui, o IL-6 é outro marcador que diminui. Então, doenças que têm como agravante uma inflamação elevada, o jejum pode ser uma ótima saída, mas ainda volto a dizer, não tenho, como médica, eu não posso falar, olha, você precisa tratar com jejum para resolver. Você pode ter uma melhora, mas a gente não tem estudos com bastante casos, etc. Mas assim, Tem estão me mais com base perguntando na própria alimentação cetogénica, né? isso. Então, assim, doença autoimune pode ser que tenha uma ótima resposta. Tem várias doenças autoimunes que melhoram, que diminuem. Por exemplo, artrite reumatoide, que Inflamação, né? No mais? fundo, coisas que são inflamação Inflamação, generalizada. inflamação crônica a gente vê uma melhora. Por isso que em doenças mentais a gente não tem tanto, mas uma das principais teorias em relação à depressão, transtorno de pânico e de ansiedade é um componente bem forte de neuroinflamação. E o que é essa neuroinflamação? Por exemplo, o ciclo das quinureninas, ele é justamente o roubo da serotonina para dar conta da inflamação que você faz no seu cérebro. Quando a gente come comida processada, a gente libera uma série de fatores inflamatórios que eles não se restringem do pescoço para baixo, eles também vão para o cérebro. Isso gera uma inflamação bem importante no seu cérebro, e aí toda aquela serotonina, todo aquele triptofano que poderia ser usado para ser convertido em serotonina, para te trazer, é o neurotransmissor da felicidade, Uhum. etc., Bem-estar, ele não é é? roubado para diminuir o excesso de glutamato, desse desequilíbrio de tanta inflamação que a gente gera para cada refeição rica em açúcar, em óleo vegetal ruim, excesso de carboidrato. Então, esse componente da neuroinflamação, ele pode ser muito beneficiado com o jejum intermitente. Por isso que a gente vê uma melhora tão precoce nos sintomas de qualidade de sono, disposição, mesmo depressão, até tem alguns passos com melhora da compulsão alimentar, justamente Eu tenho porque você... bastantes casos com melhoria de depressão e de compulsão, mas bastantes mesmo, bastantes. E é impressionante como é rápido, né? Eu tenho É até uma rápido. paciente essa semana que Semanas, estamos falou, a falar de nossa, eu tava semanas. vendo... ela falou, nossa, eu tava vendo como eu vim dirigindo na primeira consulta e como eu tô agora. A névoa, o brain fog sumiu. É Então, verdade. assim, é bem rápido mesmo. Isso é impressionante. A gente começa a ver o poder da alimentação quando começa a ver o que acontece. Mesmo então que a gente não tenha estudos ainda, eu acho que a gente vai descobrir muita coisa Muito mais. sobre a relação da alimentação com doenças neurológicas, cerebrais Não, mesmo. não tenho dúvida nenhuma. Por exemplo, se me perguntares como é que eu vou tentar convencer alguém a fazer uma cetogénica, eu não consigo colocar em palavras o que na realidade se sente quando a pessoa tem uma alimentação, quando está em cetose. Porque a clareza mental, a destreza mental, acordar com o mesmo nível de energia com que te deitas, não ter quebras, é indescritível. Não dá sem experimentar. E eu acho que realmente quem faz uma boa alimentação, com a prática do jejum, de uma cetogénica ou de uma low carb, que já é uma escolha excelente, depois de experimentar, obviamente estamos a falar aquela pessoa que faz uma semana e desiste, né? Mas uma pessoa que já faça um Ah, mês, é. eu Uhum. duvido que aquela pessoa consiga voltar para trás para sempre. Porque é uma diferença de...
eu tenho dezenas desde refluxos gástricos, doenças de Crohn, Sim. depressão, compulsão alimentar, diabetes tipo 2, eu não acompanhei de perto, mas tenho retorno de bastantes pessoas que reverteram, inclusive. É tanta pessoas, artrites reumatoides, estou a acompanhar algumas pessoas com fibromialgia que também não Exato, estão a fibromialgia conseguir. é impressionante, né? Ainda não tenho casos que estão a regredir, mas tenho casos que já não avança mais, que não têm qualquer tipo de quebras, não têm qualquer tipo de sintomas, digamos assim, nem existe qualquer tipo de agravamento, tudo por uma cetogénica. Nesse caso, até às vezes trabalhamos com um pouco de carnívora também. Ah, legal. E noto que a adaptação e que o alívio dos sintomas é mais rápido numa carnívora do que numa Sim, cetogénica. para essas doenças inflamatórias, a carnívora tem um poder absurdo, né, de É diminuir a muito rápido, inflamação e muito melhorar rápido. as queixas de dores álgicas, juntas, né, dor nas juntas, artrite, artrose, tem Uhum. bastante resposta bem legal, fibromialgia. Então, realmente, de ficar prometendo como se fosse um tratamento já Lógico, bem sim, sim, estabelecido, sim. com um nível de evidência alto, mas assim, eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre esses relatos, porque qual é o risco de uma pessoa tentar fazer uma alimentação saudável com o jejum? Qual é o risco que ela corre? Ela corre o risco de ficar mais saudável e diminuir o fator de risco para um monte de outras doenças. Pode até não ser o caso dela ter uma melhora completa, uma regressão completa dos sintomas, mas a gente tem que sempre pensar em dose, risco-benefício, né? Então, assim, qual é o risco de você ficar mais saudável, E comendo é isso, melhor a e única fazendo coisa, a jejum? única coisa que é sugerida é comer estes alimentos específicos, não é? Neste equilíbrio específico. Não estamos a dar nenhuma droga, não estamos a dar nenhum medicamento. A pessoa, se tu Exatamente. passares um medicamento, ela não pergunta nada, toma o medicamento e não sabe o que lá está. Mas quando tu dizes Ninguém não, pergunta come, efeito colateral, né? ninguém quer Ah, eu saber. quero A bula, nem emagrecer. abre a bula. A bula vai dentro da caixa fora. Você Mas quando fala, ó, tu esse dizes, remédio aqui emagrece. A pessoa não quer nem vai na saber o hora que é logo. feito. Ela fala, me dá, quero comprar, qual que é o nome? Aí você fala para pular 2 refeições na semana, ela já, ai, Nossa, mas vou eu não vou morrer. morrer? Não. É verdade. Triste, Maíra, né? é muito E triste, é muito diga, triste. E as pessoas não querem pagar o preço, as pessoas querem tudo rápido e sem sacrifício, mas a vida não é assim, não é? Maíra, existe exatamente. imensos protocolos de jejum, como falaste há pouco e eu concordo, 16/8, não é? Que é 16 em jejum, 8 de janela de alimentação, é talvez o mais praticado no mundo inteiro. Talvez também é o mais fácil de se implementar, porque às vezes basta saltar uma refeição apenas, ou a primeira ou a última, e já dá para encaixar. Mas, na tua opinião, esquece se são iniciantes, esquece tudo isso. No geral, talvez até com foco no emagrecimento, que possivelmente é a grande parte daquelas pessoas que nos estão a assistir. Qual é aquele protocolo? Eu sei que no Fasting Method trabalham com 36/12 também, eu já vi tu nos teus stories a falar nisso. Qual é o protocolo que para ti, seja mulher, seja homem, achas que é super viável e que encaixa bem e que ajuda imenso, tanto de saúde como de emagrecimento? Olha, depende do quanto a pessoa precisa emagrecer. Se ela não precisa emagrecer muito, brincar com alguns de 24 na semana é super prático, super factível e não impacta na sua vida social. Então, você vai chegar à noite, vai continuar jantando com os seus familiares, ou então, se o almoço é a principal refeição na sua casa, você vai conseguir continuar almoçando com a família sem ninguém nem perceber que você está fazendo seus protocolos, não vai precisar do apoio familiar, você vai poder cuidar da sua saúde sem interrupção de ninguém. Então, esses é o de 24, eu realmente acho super fácil e aplicável a qualquer um, porque apesar de você que está ouvindo, se ainda não fez, achar que 24 horas é muito tempo, não é. A gente Não. passa das 24 horas boa parte dormindo, e é basicamente pular 2 refeições, mas você ainda vai comer todo dia. No outro dia Então ainda é come. bem. Então, assim, eu acho que é bem prático e amigável para quem não está acostumado com o jejum saber. Para emagrecimento mais poderoso, sem dúvida, o de 36. Eu acho que, em termos de custo-benefício,
36 é muito bom e muito seguro. Então, de 36 eu acho que é o meu preferido, E para mulheres principalmente. porque as mulheres nos 24 não respondem tão bem quanto o homem, não é? Não, não E, por responde. exemplo, quando no Mas 36, também é importante saber que, às vezes, você vai precisar fazer o de 24 para conseguir chegar no de 36. Eu, na verdade, lógico, sim, sim. faço isso com todas. Eu não deixo, eu não começo direto com Fazes uma 36. coisa Isso, progressiva, e não se é? você. Exato, e assim, se você ainda não consegue pular lanche, não adianta sofrer fazendo um de Não adianta. 36, É, porque concordes você vai muito bem. sofrer demais, e aí você vai associar o jejum a sofrimento, e assim, o É objetivo, verdade. isso em rede social eu acho importante a gente falar, porque o pessoal fica competindo para ver quem faz mais horas. Isso não é saúde, gente. Jejum é saudável? Exatamente. É. Agora, muito jejum não é saudável, do mesmo jeito que comer muito também não é saudável. A gente precisa achar um balanço. Se você está metabolicamente doente, se você está hipertenso, diabético, se você está com a cintura grande, maior do que 80 centímetros, 88 para homem, etc. Se você está com algum problema metabólico, ovário policístico, triglicéridos elevados, sim, mais jejum para você é muito melhor do que mais comida. Agora, ficar competindo horas não é uma questão de quantas horas você consegue fazer, é questão de quão A frequente e recorrência, exatamente. consistente você consegue fazer. Então, assim, é muito melhor uma pessoa que faz 2 de 24 por semana, toda semana, durante 4 meses, do que aquela pessoa que quis fazer um de 120 horas, traumatizou e nunca mais voltou no jejum. Então, assim, eu acho que a mensagem que a gente precisa também passar é que a gente precisa de consistência. E o risco-benefício de fazer um jejum mais prolongado, aí eu não recomendo sem acompanhamento médico, porque vai aumentando o risco de De hiponatremia, tudo. distúrbio De tudo. hidroeletrolítico. Se a pessoa tem arritmia e não sabe, não toma medicação, pulou a medicação porque não estava com dor de... Sabe, assim, uma série de problemas que podem acontecer com jejuns mais longos. E acontece-me imenso, pessoas que querem fazer porque viram na internet e vou fazer, e eu pergunto, mas há quanto tempo fazes o jejum? Já faço há 2 meses. Eu assim, então, e tu fazes jejum há 2 meses, ainda nem estás a entender bem o teu corpo e queres fazer um jejum de 5 dias, 10 dias, não faz o mínimo sentido. E outra coisa que acontece Exato. imenso, principalmente numa cetogénica, é a pessoa chutou o balde, estragou, saiu de cetose e começa a entrar em pânico. Eu vou querer entrar em cetose. Vou de jejum, vou estar 48 horas de jejum para entrar já em cetose. Vou já esgotar esta glicose toda, vou entrar em cetose, está tudo bem. Mas nunca fez um de 24 horas na vida. Qual Pois é que é é. a vantagem? Qual é que é a capacidade que aquela, ainda para mais depois de ter se entupido em açúcar e em carboidrato, e agora introduzir um jejum de 48 horas? Não vai dar. Inclusive, e acho que tu concordas, pode até gerar compulsão alimentar e não vai conseguir depois agarrar na dieta após aquelas 48 horas. Assim, eu acho que o jejum, ele te dá uma certa flexibilidade, sim. Então, por exemplo, você segue uma dieta cetogênica e teve um dia que você comeu muito carboidrato. Se você quiser no dia seguinte pensar com mais horas de jejum, acho ótimo, nada mais fisiológico. Você encheu o seu estoque de glicogênio do seu fígado, Vamos gastar. fica um pouco mais de horas para buscar um equilíbrio. Então, por exemplo, época de Natal, Ano Novo, viagem, festa, feriado, se preparar antes e depois, acho uma ótima, um belo de um equilíbrio. Mas a gente tem que pôr a cabeça no lugar, porque muitas pessoas transformam isso de comer em abuso e purgar com o jejum como a rotina. Não tem como a gente falar que isso é saudável, porque justamente volta no que eu falei. O jejum é uma oportunidade do seu metabolismo se voltar para processos de reciclagem e reformar o que não está bom e o que está em excesso. Ótimo. A alimentação é a oportunidade que você tem para reconstruir com saúde. Daí você transformar uma prática crônica de abusar em comidas inflamatórias que pioram todo o seu metabolismo e purgar com jejum de maneira consistente, isso assim eu acho que é totalmente fora do que a gente está conversando aqui. E infelizmente tem muitas pessoas que querem a resposta fácil e buscam o jeito mais fácil sem querer realmente mudar. Então é muito diferente falar sobre hábitos saudáveis que envolvem alimentação saudável e
ciclar com protocolos de jejum para mixar, do que falar de pessoas que precisam claramente de ajuda para parar com os abusos de carboidrato, que realmente é algo que vicia, e a gente não fala o suficiente sobre isso, sobre vício em carboidrato, É que verdade. é real e a gente precisa saber o que fazer com isso. Concordo muito mesmo. Ainda só para fechar o 3612, na Tá. tua opinião, existe, por exemplo, um limite máximo de consecutivos ou pode ser mesmo uma prática constante? Não, eu acho que, assim, tanto que eu gosto de fazer avaliação de composição corporal nos pacientes, porque depende de como você tá. Eu não posso te contar quantas vezes eu atendi pessoas que vieram me procurar para fazer jejuns longos e elas não tinham absolutamente nenhuma condição de fazer jejum Que longo. justifique. Desnutridas e o pior, Pois, sarcopênicas, além de com baixa massa magra, elas não tinham um percentual de gordura suficiente para jejuar. Então, assim, essa frequência realmente depende de quanto da você tem para composição. perder. Quanto mais gordura você tiver para perder, então se a gente estiver falando aqui de pessoas com 40% de gordura corporal, 50% de gordura corporal, você pode fazer jejum longo tranquilo, porque o que você precisa é perder gordura. Então, nesse caso, você pode fazer jejuns mais longos, que com certeza é seguro. Agora, se você é magro, nunca fez uma avaliação de composição corporal, se você não faz musculação, se você não tem hábitos saudáveis, existe uma grande chance de você ter uma composição corporal péssima. A gente tem até um termo para isso que chama TOF, Thin Outside, Fat Inside, que significa magro por fora, gordo Gordo por por dentro. dentro. E quando a gente pesa na balança, a gente não sabe quanto a gente está pesando, porque na balança ela te diz uma mistura de composições que a gente nem pode imaginar, de músculo, gordura, água e osso. Então, com um peso na balança, não dá para saber se você está saudável ou não. Todo mundo precisa de uma avaliação justa, metabólica, para ver se tem glicemia em jejum, insulina em jejum adequados e composição corporal adequada. Então, por isso que eu acho difícil falar sobre frequência de jejum, porque você não sabe o quanto que a pessoa tem para perder. Mas se for para emagrecimento e ela tiver bastante cintura, gordura abdominal, ela pode fazer bastante jejum, que é super seguro e não vai ter Não nenhum tem tipo de problema. comprometimento. Eu tenho mais duas, já estamos quase a acabar aqui a nossa hora. Eu tenho mais duas perguntas aqui registadas. Uma delas, queria saber a tua opinião sobre jejuns prolongados. Quando eu digo jejuns prolongados, estou a falar de 2 dias, 48 horas ou mais, ok? Tá? E acontece porque eu fiz em março ou abril, já não sei bem, mas pronto, lá está. Eu tenho o conhecimento para fazer, sei qual é o meu quadro clínico, ceto adaptada há anos, já entrei em cetose, já saí em cetose, fiz 5 dias, foi o meu máximo. E na minha opinião, existem 3 razões para se fazer o jejum prolongado, que é ou religião, ou cura de alguma condição metabólica que possa existir, ou às vezes que possa existir algum motivo pessoal, não sei, às vezes pessoas que seja por uma questão de Promessa, superação, de né? promessa, exato. No meu caso foi uma dessas coisas que eu não partilhei, que guardei para mim, e eu Claro. fiz. Então eu queria saber a tua opinião. E depois, entretanto, muita gente quis fazer. Eu assim, mas calma, eu tenho 7 anos de jejum, 7 cetogénica, e já sei bem, sei qual é a quantidade de eletrólitos preciso, consumo de sal super regulado, glicemia, cetose altamente controlado, tudo, é diferente. E eu queria saber a tua opinião sobre jejum prolongado, 48 horas ou mais, e quero saber também a tua opinião sobre a estratégia OMAD, fazer apenas uma refeição por dia. Tá. Porque Super importante. existe alguma literatura que nos apoia que mulheres não deveriam fazer mais do que 2, 3 vezes na semana, mas depois existem dezenas de casos práticos de mulheres que fazem uma refeição apenas por dia e o retorno que elas não é super positivo. Eu adorava saber a tua opinião nisso. Tá, eu vou te falar, primeira coisa, sobre jejum prolongado, é uma pergunta, assim, difícil de responder. Eu também faço jejum prolongado, periódico, eu não faço bastante, porque eu não tenho tanto para perder. Em termos de emagrecimento, jejum prolongado é bom,
Mas eu acho, assim, a minha opinião sincera, 48 horas tá ótimo, 70 horas Concordo, tudo perfeito. bem e tal. Mas esses mais longos, eu não acho que vale a pena sem acompanhamento médico. Por quê? Porque você pode ter os mesmos benefícios repetindo os curtos, 36, 48, mesmo 24. Se você fizer com consistência, você vai ter os mesmos resultados de quem fez prolongado, com a vantagem de correr menos riscos. Então, que tal você conseguir consistência ao invés de bater um recorde? Agora sim, você, por exemplo, uma pessoa cetoadaptada, suas mitocôndrias queimam gordura super bem de maneira eficiente. Não vejo problema nenhum. Repondo eletrólito, sabendo da sua saúde, fazendo com segurança, se você não fizer muitos usos de muitos medicamentos que podem dar efeito Certo? colateral, tranquilo, eu faço também. Eu acho que se a gente tiver benefícios que vão muito além de 3 dias aí, jejuns mais de 48 horas, que é uma boa classificação aí que a gente vê, né, de metabólicas que são mais proeminentes depois de 48 horas, se isso existir mesmo, se não for equivalente aos de 24, de 36, eu acho que vale a pena fazer também. Então eu faço, por exemplo, uma vez a cada 3 meses, 4 meses, 4 vezes ao ano. E eu acho Uhum. super importante. Eu tenho um antecedente de câncer na família, doenças metabólicas a mil. Então, eu acho muito importante para mim, para minha saúde. Mas eu acho que, assim, o principal é sempre pesar risco-benefício. Se você não está com acompanhamento médico, eu realmente acho que você deveria fazer várias vezes jejuns mais curtos, que é muito mais seguro, o risco de Uhum. efeitos colaterais é muito 24 menor, horas e você vai chegar relativamente lá. fácil e seguro, não é? Com certeza. E aí, a próxima pergunta é do OMAD, né? Então, o OMAD, para Uhum. quem não conhece, é One Meal a Day, é o jejum de 24. Ele vira um problema no consultório, porque os pacientes, quando percebem que não precisam comer o dia inteiro, eles acham o One Meal a Day muito prático. Aí eles falam, doutora, eu não quero mais ficar comendo várias vezes, só preciso comer uma vez. Assim, em termos de manter o peso, tá ótimo. Jejum de 20, você comer uma vez por dia, gente, é o que acaba acontecendo mesmo, né? A gente vê que não precisa comer mais vezes. Agora, se você ainda não chegou no ponto que você quer de emagrecimento, eu acho que ele vai dar uma estacionada bem boa. Ele é um principal causa de platô durante um emagrecimento, porque ele é tão prático, só que o nosso corpo se adapta a quase tudo. Então, o ideal, se você gosta de comer uma vez por dia, ciclar, intercalar com dias que você não come uma vez por dia, ou então você alterna. Um dia você almoça, um dia você janta. Porque aí dá pelo menos um intervalo aí superior a 24 horas alternado. Tá? Então, esse é o meu conselho. Se você está querendo emagrecer e está comendo uma vez por dia só, existe uma grande chance que você vai acostumar, vai se habituar, o seu platô vai chegar. Então, precisa trocar protocolo aí. Jejum não dá para ficar fazendo todo dia tudo igual, porque realmente você chega num limite aí que você não vai ter muito benefício, não. E trocar os horários no dia, achas que é interessante? Por exemplo, imagina o próprio Acho que é uma boa. 16-8, às vezes reverteres e fazer o café da manhã e não o jantar, por exemplo? Olha, eu acho que é válido desde que encaixe na sua rotina. Do One Meal a Day, realmente é almoçar e jantar vira um protocolo de 30-16. Então, o que acontece? Um dia você está fazendo um superior a 24 horas e o outro você está fazendo um de 16 horas. Então, esse seria o princípio disso. Aí a outra pergunta que você fez, qual que era? O mudar os horários das refeições, por exemplo, do Ah, do jejum. 16-8. Exato. Então, tem bastante estudo muito interessante sobre isso, do Time Restricted Feeding, mas a gente ainda não tem a resposta. Porque existe uma teoria de que talvez você se adapte a esses horários. E aí todos os seus processos fisiológicos se adaptem a esse tipo e talvez você esteja bagunçando ele e não seja uma boa. Mas essa é só teoria mesmo. É só O teoria que mesmo. eu recomendaria é um diabético principalmente para não comer à noite. Então, se ele for fazer o Hum. protocolo dele, o jejum do café da manhã é mais fácil para todo mundo. Então, eu basicamente começo assim com todo mundo. Só que para diabéticos, se for fácil pular o jantar, talvez você tenha uma resposta melhor ainda. Porque ao longo do dia, quanto mais perto da noite a gente está, mais insulina a gente libera com a mesma refeição. Então, para diabetes, eu recomendaria jantar assim, antes das 16, por volta das
das 18 horas, desculpa. Mas aí fica também aquele bom senso de não ser dogmático. Se para você o máximo que você consegue é às 19 horas e você jantava meia-noite, poxa, tá ótimo. Não Já é precisa uma ser melhoria. perfeito. Faz o que você consegue, sabe? Jantar 1 hora mais cedo do que você jantava já tá melhor. O ideal é assim, respeita pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir sem estar comendo. Porque o alimento, ele prejudica o nosso metabolismo durante o sono. E o sono é a oportunidade que a gente tem de regenerar uma série de processos fisiológicos que a gente só faz se estiver dormindo em sono profundo. E alimento perto do sono piora a profundidade do seu sono e está relacionado em uma série de estudos a pior desfecho metabólico. Então, isso é algo que a gente precisa respeitar mesmo. Perfeito. Acho que falhou. Maíra, tudo o que eu tinha aqui já preparado para te perguntar, já tenho. Aliás, eu tinha aqui dezenas de outras coisas, mas aí teríamos que fazer uma live aí de umas 5 horas, se calhar, para falar sobre tudo. Pois é. Queria-te então agradecer a tua presença. Queria também te pedir, se tiveres algum conselho, alguma dica que aches válida para passar, temos cerca de 3 minutos e meio. Se quiseres aproveitar para dar alguma dica para quem nos está aqui a acompanhar, força. Tá bom, eu vou falar justamente disso do jejum, da importância da consistência. Então, apesar de eu ser super adepta ao jejum, aplicar jejum no meu consultório, eu realmente queria ter deixando essa mensagem de bom senso, muito bom senso nessa vida. A gente precisa cuidar do básico. O que é o básico? Você precisa limpar a sua dieta para ser saudável. Eliminar açúcar, eliminar sucos, eliminar bebidas doces. Você precisa eliminar a maior parte, 90% do trigo da sua vida, porque ele está muito relacionado à ansiedade, a engordar, a ganhar gordura abdominal, piorar todo o seu metabolismo. E o jejum é um belo ali seguir, fazer o básico. O que é o básico? É respeitar, não comer comida lixo 90% do seu tempo, pelo menos, e respeitar o básico de 12 horas de jejum para começar. Se você já tiver alguma doença metabólica instalada, 12 horas é pouco. Então, tenta manter, respeitar 14 a 16 horas no mínimo e saiba que pular algumas refeições periodicamente pode te trazer muitas vantagens. E, assim, o principal mesmo é o bom senso. Não é porque jejum é bom que jejum mais é bom demais. Você precisa de equilíbrio e cuidar da sua alimentação também. É muito importante. Então, acho que é isso. É isso, não. Assino por baixo, está ótimo. É isso mesmo. Me fala, em que cidade você mora? Eu sou de Lisboa, sou da capital mesmo, de Portugal. Maravilhoso. Muito Conhece? privilegiado morar nesse lugar maravilhoso. Conheço, eu É amei, muito bom, me muito bom. diverti. Assim, melhores comidas, melhores vinhos, melhores pessoas. É muito bom viajar e se sentir em casa. E eu, em Portugal, os lugares que eu tive o privilégio de conhecer, eu me senti eu já super em vi, eu casa. já estive em alguns países, eu acho que, assim, de repente, talvez uns 16 países, mas eu acho que, mas pronto, eu também sou português e casa é sempre casa, não é? E já conheci muito sítio onde eu vivia, mas não sei, eu acho que Lisboa para mim, Portugal para mim tem sempre um encanto Nossa, especial. maravilhoso. É muito bom, é muito bom. Maravilhoso. Pretendo, vou voltar, a gente vai tomar um vinho juntos, hein? Pessoalmente. Olha, tenho a maior satisfação em te ter cá em Portugal e a maior satisfação em te dar a provar um bom vinho português. Ô, Somos delícia. muito, somos, Obrigada pelo somos muito abençoados no vinho também. convite, viu, Eduardo? Foi um prazer. Maíra, muito Então, nossa obrigado, senhora, adorei eu ter-te adoro aqui. vinho, seus vinhos são maravilhosos. São mesmo. Maíra, um beijinho muito grande, obrigado por ter estado aqui e obrigado também a toda a gente que nos acompanhou. Tivemos sempre em cerca aqui de 200 pessoas e para aqueles que já cá tiveram e que foram embora, obrigado também. Eduardo, E tudo a correr bem. Um beijinho.